Oi, pessoal. Então agora vamos para o nosso quarto exercício sobre equações de conversão. Vamos dar uma olhada aqui no exercício. No exercício 4 ele diz: para calibrar um termômetro, um técnico relacionou a temperatura medida e o comprimento da coluna de mercúrio no interior do termômetro e os dados obtidos foram: quando a temperatura registrada era de 0 graus Celsius, o fluido apresentava um deslocamento de 5 centímetros. Ao atingir a temperatura de 100 graus Celsius, o comprimento registrado foi de 10 centímetros. A partir dessas informações, através de uma função termométrica, determine a relação existente entre a temperatura e o comprimento da coluna de mercúrio. Bom, então, vamos desenhar aqui. Qual que é a diferença disso aqui para os outros casos? Aqui, a gente não vai ter dois termômetros. A gente vai ter um termômetro. E o que foi observado? Que quando se atinge uma altura de 5 centímetros, nesse termômetro, vou pegar aqui. Quando a gente atinge aqui uma altura de 5 centímetros, a temperatura é de 0 graus Celsius. Quando se atinge a temperatura de 10 centímetros, a temperatura é de 100 graus Celsius. Lembrando, essas alturas medidas a partir daqui, né? A partir do começo do termômetro. Então, quando o líquido sobe até aqui nos 5 centímetros, ele sabe que a temperatura é de 0 graus. Quando ele sobe até os 10 centímetros, ele sabe que a temperatura é de 100 graus. Então, o que ele quer fazer aqui é encontrar uma equação que relacione a altura com a temperatura em Celsius. Então, nós vamos fazer o mesmo esquema que a gente fazia com os dois termômetros. Vamos marcar aqui no meio uma altura genérica que equivale a uma determinada temperatura. Vamos chamar essa altura de H. Que vai equivaler a uma temperatura em Celsius que a gente vai chamar de Tc. E agora a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez quando a gente fazia a equação de conversão de escala entre os termômetros. Então, só para relembrar, primeiro aqui a gente descobriu a equivalência, né? O problema me dá a equivalência entre a temperatura e a altura. Quando a temperatura vale 0 graus Celsius, a altura vale
5 centímetros. Quando a temperatura vale 100 graus Celsius, a altura vale 10 centímetros. A gente pegou esses pares de temperatura e altura, colocamos aqui no termômetro. E agora nós vamos seguir a mesma regra que a gente seguia lá com os termômetros, para montar essa equação que relaciona as duas grandezas. E arrumar um espaço direitinho aqui pra gente. Bom, então vamos lá. A gente aqui vai fazer o mesmo esquema. No caso aqui da temperatura. Do meio menos de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. E na altura a gente vai fazer a mesma coisa. Do meio menos de baixo, dividido pelo de cima menos de baixo. Então vai ficar Tc menos 0, que é o do meio menos de baixo, que é do lado da temperatura, dividido por 100 menos 0, que é o de cima menos o de baixo, do lado da temperatura. Do outro lado vai ficar H menos 5, que é o do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos de baixo, que vai dar 10 menos 5. Agora a gente vai simplificar essa expressão. Aqui se eu fizer Tc menos 0 vai dar Tc, 100 menos 0 vai dar 100, H menos 5 a gente não consegue resolver nada aqui, então continua H menos 5, e 10 menos 5 vai dar 5. Agora eu só preciso simplificar aqui embaixo, né? 100 e 5 dá para simplificar por 5. Então 100 dividido por 5 vai dar 20, 5 dividido por 5 dá 1, que não precisa colocar no denominador. Então aqui a gente encontra o que o exercício nos pediu. A função termométrica e relaciona a altura com a temperatura marcada pelo termômetro. Bom, gente, então é isso, né? Mais um exercício resolvido e espero vocês na próxima.